Fala, consagrados, tudo beleza? Ou seria melhor interloucos? Galera, eu sou o Rod e eu tô aqui muito feliz por estar no canal do Interloco. Interloco, muito obrigado pelo convite, uma oportunidade muito legal de estar aqui falando sobre o nosso jogo de luta favorito, que é Mortal Kombat. Se você não me conhece, eu já me apresentei, eu sou o Rod e eu amo Mortal Kombat há muito tempo. A minha primeira vez que eu vi um Mortal Kombat em ação foi quando eu fui comprar um refrigerante num botequim da esquina e eu era bem pequeno, eu devia ter uns 6, 7 anos, e eu vi lá que tinha chegado um fliperama, um arcade novo, e eu vi um cara com um chapéu estranho, soltando raio pela mão, e quando eu consegui olhar pra tela, era uma luta entre Mileena e Raiden na The Living Forest, e eu fiquei olhando, eu fiquei estatelado, e eu, meu Deus, o meu pai ele teve que ir atrás de mim pra perguntar o que tinha acontecido com o refrigerante. Então assim, a minha paixão começou ali e desde então eu não parei nunca mais, né? Então vamos aqui responder algumas perguntas que o Interloco mandou para mim. Então, meus amigos, vamos começar falando aqui sobre o que eu espero ver do Mortal Kombat 1 durante o seu painel na San Diego Comic Con. Vai ser um painel com 1 hora de duração, então vai ser um painel bem grande. Então eu acredito que, num primeiro momento, eles vão fazer um balanço do que foi o primeiro ano, né? Todas as conquistas, todos os êxitos do Mortal Kombat. Logo após isso, acredito eu que nós teremos o trailer da expansão do modo história, né? Cujo o principal antagonista é aquele Titan Havoc que aparece na cena pós-créditos do modo história do Mortal Kombat 1. A partir daí, eles vão explicar como vai ser essa expansão da história, vão anunciar uma edição comemorativa de 1 ano do jogo, e nesse meio termo aí, acredito eu que o dublador do Bi-Han Sub-Zero, assim como uma outra atriz de voz que se chama Erika Ishii, serão chamados ao palco para falar sobre os seus personagens aí que estarão atrelados a essa expansão da história, né? O Bi-Han, o Sub-Zero, a gente tem aí indícios que provavelmente ele vai ser morto ou estará sob a influência de uma entidade chamada Noob, né? Que é aí uma releitura do Noob que nós já conhecemos das outras linhas temporais. Acredito eu que essa atriz, né, de voz, a Erika Ishii, ou ela está fazendo a voz da Arumi, que nós já sabemos que ela é uma personagem cameo e que vai ter uma grande importância também nessa expansão da história, ou ela vai estar fazendo a voz da personagem Sector, né? Então assim, eu acredito que vai ser mais ou menos isso aí. E acredito também que eles vão mostrar os personagens convidados, né? Temos aí fortes indícios, né? O Interloco já vazou aqui pra gente que tem no próprio jogo, né? Arquivos no jogo, nomes como Conan, o T-1000, né? Do Exterminador, assim como Ghostface da franquia Pânico, né? Então eu acho que eles vão fazer assim um balanço geral de tudo isso que nós já sabemos. Agora, sobre os modos de jogos novos aí que a gente tava na espera, né, para quem joga mais offline, eu acredito que nós não tenhamos, infelizmente, eu acredito que eles não vão mostrar nada disso agora. Eu acho que eles vão focar na expansão da história, né, na argumentação ali dessa história, vão falar das melhorias, né, dos buffs e nerfs que virão hoje, né? Eu tô gravando o vídeo no dia 23, né? O Takeda vai ser lançado daqui a pouco junto com uma grande atualização, a Pharah também, então acho que eles vão focar nisso aí, né? E possivelmente, né, de repente no final, eles façam aí uma espécie de teaser, um aperitivo de algo que eles têm aí planejado para um terceiro ano, tá? Só que assim, nós sabemos aí que tem uns indícios fortes de que Jade, Cassie Cage e Kung Jin foram planejados para estarem neste jogo. Eu acredito que talvez haja uma pequena possibilidade deles não virem, apesar de já estar praticamente confirmado. Então eu acho que esse painel do Mortal Kombat 1 na San Diego Comic Con termina aí com um teaser, de repente, da Jade, Cassie e Kung Jin também. Não acredito que eles vão mostrar novos modos de jogo, como já havia sido, né, espotado e falado aí, até mesmo pelo Interloco, né, que é a nossa principal fonte aí de coisas que estão dentro do jogo. Então assim, é basicamente isso que eu vejo. Eu não tô esperando muita coisa fora da curva para esse painel do Mortal Kombat 1 durante a San Diego Comic Con, não.
Agora o balanço que eu faço aí do primeiro ano do Mortal Kombat, infelizmente, eu tenho que dizer aqui que não é muito positivo não. Na verdade, é deveras negativo. Por quê? Porque a impressão que nós temos, acho que toda a comunidade de MK, é que o jogo foi lançado sem estar, de fato, pronto. Nós sabemos aí que geralmente os jogos da NetherRealm são lançados em abril e por algum motivo ele foi rushado, antecipado para setembro do ano passado. Então assim, a primeira questão é, o jogo parece ser uma versão de demonstração. Eu não acredito que aquilo ali tenha sido realmente a versão final que a NetherRealm havia preparado para o jogo. Falta ali de modo jogo online, falta de recursos, já parece tudo muito preguiçoso, tudo muito feito assim de qualquer forma, né? E a gente sempre soube ali que a NetherRealm é muito caprichosa com vários aspectos, né? Na aparência dos personagens, na customização, nas skins, e parece que essa parte aí ela foi praticamente negligenciada, não é verdade? Então assim, pra mim há uma grande falta de conteúdos e o jogo parece sim ser uma versão demonstração e que até agora, quase um ano depois, ainda não estamos vendo a versão completa. E eu não tô falando das DLCs, não. Eu tô falando de recursos que espera-se de um jogo do porte do Mortal Kombat. Tá entendendo? Então, assim, eu acredito que toda a reinvenção da história foi muito mal construída, os personagens foram reduzidos a praticamente nada. Pra mim, destruíram a história, que era muito boa, apesar dos retcons aí, né, no Mortal Kombat X e no Mortal Kombat 11, a gente tinha aí a premissa de que seria uma nova era, uma nova esperança, uma história sólida, concisa, coerente. E não, a história ela é totalmente sem pé nem cabeça. O nome do jogo é Combate Mortal e no jogo o Combate Mortal ele é um torneio amistoso. Então assim, pra mim tem muitas falhas com relação à história e ao próprio carinho, né, da produtora com seus próprios personagens e com a franquia. Parece que eles miraram apenas um cenário competitivo e mesmo assim não conseguiram entregar personagens bem balanceados, né? Sempre tem um problema quando lança um personagem novo e tem que ficar lançando 1 milhão de patches de correção, de balanceamento. Tivemos vários problemas aí, né? De falta de sincronia online, faltam modos de jogo. Pra quem joga casual, pra quem joga single player, né? Coitado, tá perdido porque não tem nada. O modo invasões é uma tortura, né? Eu falo até aqui no meu canal que eu chamo de modo masoquismos, né? Então, assim, é complicado e infelizmente eu que sou fã de Mortal Kombat por causa da história, né? Da parte mística, né? Pra mim foi tudo, assim, destruído e toda essa reinvenção dessa nova era do Liu Kang pra mim foi por água abaixo e eu não consigo pensar no ano 1 do Mortal Kombat de uma maneira positiva. Pessoal, mas não só de pontos negativos que eu vejo Mortal Kombat 1, não. Um dos grandes pontos positivos que eu preciso ressaltar aqui foi a escolha do elenco. Foi muito legal ver personagens da era 3D que eu amo. Ashra, Nitara, Reiko, Havik, eu gostei muito de vê-los ali, embora na conjuntura da história eles não tenham ali um papel muito fundamental pro desenrolar dela, né? Até porque a história ela é totalmente, né, mal contada. Mas foi muito bom ver esses personagens de volta aí. Uma questão que eu queria salientar aqui é que eu gostei, né, da reinvenção da história, principalmente do Reptile, Baraka e Ashra. Eu achei que eles foram trabalhados ali dentro da medida do possível. Eu acho que eles brilharam nos momentos em que eles apareceram ali, né? E tornar Reptile e Baraka, além de lacaios do antagonista e terem as suas próprias histórias, eu acho que isso foi um grande acerto aí. Mas fora isso, em termos de história, realmente eu acho que a história é muito ruim. Um outro ponto positivo que eu tenho que destacar também foi a edição dos cameos. Eu gostei. Num primeiro momento eu torci o nariz para os cameos, mas quando eu vi na prática, eu senti um alívio. Por quê? Porque os cameos, ele é uma substituição para aquele esquema de variações do MK11, do X também, né, onde a gente tinha que abrir mão de um golpe de um personagem clássico, né, tradicional, para ter outro. Então ali, o que acontece? A gente tem o personagem principal completinho e, de acordo com o cameo, você faz ali o papel das variações sem ter que abrir mão de golpes clássicos do personagem que nós todos amamos. O balanço que eu faço da franquia do Mortal Kombat, ele é positivo, né? Mas
preciso lembrar aqui que nós tivemos dois momentos bastante nebulosos para a franquia. Acredito eu que o primeiro deles foi o momento, né, da chegada da era 3D, com o Mortal Kombat 4 e o Deadly Alliance, né? Por quê? Porque muitos jogadores se afastaram do Mortal Kombat nessa época porque eles acharam que Mortal Kombat havia perdido a sua essência. Depois, o segundo momento cavernoso, nebuloso, foi o hiato entre o Armageddon e até o Mortal Kombat vs DC e até ser lançado o Mortal Kombat 9 em 2011, né? Foi outro momento ali de desespero, porque a gente não sabia o que ia acontecer com a franquia até a Warner vir e salvar Mortal Kombat lançando o excelente Mortal Kombat 9. Então tivemos dois momentos nebulosos. O início da era 3D e aquele ato ali entre o Armageddon e o 9. E eu acredito, gente, que agora nós estejamos também vivendo uma terceira fase de crise, uma fase nebulosa do Mortal Kombat. Por quê? Porque nós sabemos que na atual conjuntura, Mortal Kombat 1 não está muito bem. Pode estar vendendo muito bem, mas convenhamos, né, gente? Mortal Kombat 1 não é o produto que acredito que a grande maioria dos fãs que de fato consomem este produto não é o que nós queríamos ver. Eu acho que a estratégia de marketing, né, o plano de ação para montar ali a estratégia para que o produto fosse bem recebido, eu acho que a NetherRealm e a Warner ali, eu acredito que eles falharam nessa questão. Então, assim, acredito que estamos vivendo um período nebuloso, um período complicado, mas eu, como fã de Mortal Kombat, eu preciso pensar positivo, né? E acredito eu que hoje é dia 23, o Takeda tá chegando daqui a pouco. Eu acredito que agora, eu acho que o Takeda pode ser o início aí de um bom presságio para a franquia, com o painel na San Diego Comic Con, né? Apesar de já saber de algumas coisas que serão reveladas ali que não me agradam nem um pouco, mas eu acredito que quando a gente não aprende, quando a gente não acerta por amor, a gente acerta e aprende pela dor. Então, assim, se for necessário, de repente, um hiato aí para o Mortal Kombat repensar a sua estratégia, que seja, né? Porque a gente vem sofrendo aí com problemas no Mortal Kombat há bastante tempo, né? Vide aí o Mortal Kombat 11 que tivemos problemas, né? Prometeram patches de balanceamento no Mortal Kombat 11 que não foram cumpridos, né? Então eu espero que nós possamos aí ter um futuro melhor para o Mortal Kombat 1, apesar das adversidades. Então, assim, eu sei que o momento não é positivo para o Mortal Kombat, não é nada positivo, mas a gente tem que ter esperança de que as coisas vão melhorar. Como eu falei, se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, e eu espero de coração que a Warner aprenda aí a conduzir, né, não só a Mortal Kombat, mas toda a sua gama de heróis, a DC, os heróis da DC, porque acredito eu que a Warner não tem feito boas escolhas em nenhuma das suas divisões, e Mortal Kombat 1 sofreu muito com isso, né? Vamos torcer aí para que nós tenhamos um futuro melhor para o Mortal Kombat já no Mortal Kombat 1. Eu acho que a principal coisa que me aflige no Mortal Kombat 1 é a história que é totalmente horrível, assim, na minha visão, tá, gente? Com todo respeito, eu acho a história muito ruim, né? E foi prometido uma nova era, uma nova história, uma história boa, e não foi isso que nós tivemos. Mas penso positivo, né? Vida longa ao Mortal Kombat. Por mais que eu seja um pouquinho desanimado, vamos em frente, segue o baile, como eu geralmente falo. E é isso, muito obrigado ao Interloco pela oportunidade, estamos juntos. Um grande salve a todos, obrigado, tamo junto, valeu, falou e eu fui. Valeu!